realizados 280 mil casamentos, uma média de 768 casamentos por dia. Muita gente iniciando uma família, mas a gente sabe que os desafios começam depois desse casamento, né? A convivência, o dia a dia. Nós estamos recebendo aqui no Vida Plena a psicóloga Kelly Cabreira para conversar com a gente sobre esse assunto. Kelly, muito obrigada pela presença, bom dia. Prazer é meu, bom dia, Letícia. Bom, primeiramente essa questão, né? A família, ela não está restrita a um casal que tem um filho. Muitas vezes um casal que opta, por exemplo, para não ter filhos, também já tem a sua família constituída. Pais, mães, avós, as famílias hoje elas são aí de muitas facetas, não é mesmo? Isso. A família ela se forma, em verdade, né, quando já tem duas pessoas unidas, né? Então, iniciou um casamento, iniciou um matrimônio, já iniciou uma nova família, sem a necessidade de haver um filho ainda, já é família. Perfeito. Agora, diante de tanta mudança, né, a gente percebe a mudança social que houve, né, de a gente pegar nos últimos 20, 30, 50 anos, o que leva hoje em dia as famílias muitas vezes a entrarem em conflito? Quais são os principais motivos que trazem discussão ou desentendimento para dentro de casa? Certo. Bom, eu não gosto de generalizar, tá, Letícia? Eu não gosto de dizer assim um motivo somente, que eu acho que fica leviano. Pela minha experiência clínica, o que eu percebo, existem diversos motivos, diversas razões que podem levar ao desentendimento familiar. Hoje, pensando hoje, 2016, né, no século que nós já estamos aqui, o que eu presencio muito em consultório? Pais muito atarefados, pais muito focados no trabalho e deixando os filhos de lado, ou até mesmo seu próprio companheiro ou companheira de lado. Então, colocando afazeres, colocando os valores materiais acima dos valores familiares, dos princípios, né, diretrizes que eles possam escolher para viver juntos. Perfeito. Isso é muito importante. Inclusive, se você quiser fazer a sua pergunta hoje para a gente, fique à vontade. O telefone é o 0300 10 07 940. Interessante você falar essa questão dos valores. A Kátia Rodrigues, ela é de Osasco, São Paulo, e ela quer saber se é verdade que a religiosidade ajuda na união familiar. E você falava dessa questão dos valores. A religiosidade, independente de qual seja a religião, traz sempre muito essa questão do valor da união familiar. Isso ajuda mesmo? Ajuda sim, Letícia. Assim, minha experiência clínica, o que eu presencio, né? Independente da crença que a pessoa viva, da religião que ela possua, se é um lugar onde ela se identifica, é um lugar onde traz paz para ela, está de acordo com os valores dela, eu percebo que ajuda. Então, o ser humano, ele é único, né? Mas ele não é uma coisa só. Então, não é só físico, ele é físico, emocional e espiritual. Então, eu percebo que, até pacientes que eu atendo mesmo, que se tratam emocionalmente, fisicamente e também espiritualmente, que a melhora, a qualidade de vida, a saúde dele retorna com mais facilidade e em menos tempo. Perfeito. Inclusive, isso é algo que a gente conversa bastante aqui, não é mesmo? Quando a gente traz essas mensagens de paz, de reflexão, a gente sempre destaca isso, né? A importância dessa vivência de valores, a não inversão, né? O mundo que a gente vive fala muito das questões materiais, mas o lado espiritual, a questão dos valores morais, a questão da solidariedade, da fraternidade, tudo isso não pode estar afastado. Somos um ser integral, é o que nós aprendemos sempre aqui na comunicação da Boa Vontade TV. Falando sobre essa questão, muita gente fala assim, nossa, mas quando a gente discute lá em casa, só eu cedo, né? Eu que tenho que abrir mão da minha opinião, o outro lado nunca cede. Quando isso acontece com certa frequência, isso pode trazer prejuízos para dentro da família? Com toda certeza. O que acontece? Quando só um lado cede, seja só o pai, ou só a mãe, ou só o filho, qual é o pior prejuízo que pode acontecer? A pessoa que só cede, ela acaba se anulando emocionalmente, e isso se desgasta, né? O ser humano, ele tem os seus limites, uns aguentam mais, outros menos, mas você percebe que não existe uma relação saudável aí estabelecida. Porque precisa existir a humildade de cada lado saber ouvir o outro, né? Não sentir o dono da razão, que seria um perfil autoritário, e escutar. Aquele que só cede, ele acaba uma hora desgastado. Perfeito. Momentos em que a família se junta literalmente, por exemplo, vamos dialogar sobre determinada situação e se propõe ali cada um trazer uma opinião, compartilhar uma ideia sobre aquela dificuldade mesmo que às vezes a família enfrenta, isso pode ajudar também? Com certeza, deixar a televisão de lado, deixar
outros aparelhos eletrônicos de lado e saber ouvir. A gente tem muitos, principalmente em São Paulo, né, muitos cursos de oratória. Então, aprenda a falar em público, perca o medo de falar em público, mas não existe curso para saber ouvir. Aí é um desafio. Mas olha que interessante, a gente tem 2 ouvidos, né? A gente sempre ouve falar sobre isso. E a importância desse escutar de verdade, né? Porque também não é só deixar a pessoa falar e desconsiderar o que ela está falando. Agora é interessante porque a gente percebe que as mudanças sociais também trouxeram uma mudança muito significativa na relação dos pais com os filhos. Né? O Gustavo Pereira, ele é de Leopoldina, Rio Grande do Sul, e ele quer saber qual que é a importância das famílias prepararem os filhos para serem pais e saberem lidar com os desafios de um lar. A importância é total e plena, Letícia. O que acontece muito, eu vejo muito em consultório, pais, né, assim, primeiro filho, primeira vez, marinheiro na primeira viagem, como dizem, eles não sabem o que fazer. Por quê? Primeiro, ela não aprendeu a ser mulher, ele não aprendeu a ser homem. Ter os papéis definidos, o que não é uma coisa fanática ou uma coisa endurecida, engessada, mas é saber qual é o meu papel dentro dessa família, né? Quem eu sou, ao que eu estou aqui fazendo, servindo a quê, né? Qual é o nosso objetivo. E depois aprender a ser pai, antes, até pulei uma parte, aprender a ser esposo, aprender a ser esposa. E depois aprender a ser pai e aprender a ser mãe. Então, quando se pulam etapas, é muito comum chegar a criança no consultório, olha, ele me dá trabalho, olha, ele é terrível, ele é muito agressivo. Aí vai conhecendo os pais. Como eles se comunicam? Aos berros. Então, é a criança que é agressiva? Não, ele aprendeu que você fala gritando. Por mais que você não grite com a criança, ela absorve tudo que está acontecendo ao seu redor. Exatamente. Então, é necessário aprender primeiro ser mulher, primeiro ser homem, ser esposo, ser esposa, para depois saber ser o marido, né? Para depois saber ser o pai e a mãe daquela criança. Mas a gente vai voltar a conversar sobre este assunto. Infelizmente, nosso tempo de hoje já chegou ao fim. Certo. Kelly, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada, eu que agradeço, Letícia. Bom, gente, lembrando que se você tiver dúvidas sobre este assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é o 0310 07 940. Nós estivemos conversando com a psicóloga Kelly Cabreira aqui com a gente. E essa reflexão é importante, né? Por isso que a gente fortalece sempre os laços familiares aqui na Boa Vontade TV. Conversamos sobre a importância da religiosidade, do entendimento conjunto, do respeito, da fraternidade. Valores que nunca saem de moda, pelo contrário, fazem muito bem para todos nós, quando aplicados verdadeiramente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Vida Plena, por isso nosso convite para que você continue com a gente.